Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pela vida, pela salvação. Obrigado, meu Senhor, pelo sustento. Obrigado, Senhor, pela paz, pela saúde, pelo vigor. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias. Nos dá graça a cada dia, Senhor, na condução de nossos lares. Ó Senhor, os que têm oportunidade e ministério, Pai, que tenham a graça para conduzir o Teu rebanho. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja. Nos dirija passo a passo, nos ensina a Te servir. Nos dá, Senhor, a graça para viver a Tua instrução. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres, e nós vamos ler no Salmo 107, versículos 15 a 22. O homem foi criado para louvar a Deus. O homem foi criado para louvar a Deus trabalhando. O homem foi criado para louvar a Deus procriando. O homem foi criado para louvar ao Senhor no seu dia a dia. O homem foi criado para louvar a Deus nas relações interpessoais. O homem foi criado para o louvor e a exaltação do Criador. E, por sua vez, o Criador garantiu ao homem também a qualificação, a exaltação e muitas vitórias. Portanto, somos instruídos a louvar, a bendizer e exaltar o Senhor, e fomos criados exatamente para isto. Salmo 107, versículo 15. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade para com os filhos dos homens e pelas suas maravilhas. Ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as obras do Senhor com regozijo. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Querido Pai, Senhor dos exércitos celestiais, lemos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça, Senhor, e agora intercedemos, ó Senhor, pela Tua igreja. Guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, os que estão sempre conosco, nossos ajudadores. Ó Senhor, nos dá graça, Senhor, cada dia, e abençoa os Teus servos na cidade e no campo. Abençoa, meu Senhor, os nossos ouvintes, abençoa os nossos alunos, ex-alunos, toma em Tuas santas mãos. Ó Deus, nos dá graça, ó Senhor, na renovação dos nossos projetos, ó Pai, para o louvor do Teu nome e dinamismo e graça da Tua igreja. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, fala conosco. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus amados irmãos, o homem foi criado para o louvor do Senhor, para louvar o Senhor. Então, instrução desde o princípio. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Os filhos dos homens, a sociedade, de modo geral. Os filhos dos homens. E o Senhor, com propósito, para tirar
do meio da sociedade, mesmo tendo ele facultado a rejeição ou não, ele almeja, deseja e se propõe a tirar do meio da sociedade um povo para o seu louvor. Porque Deus sabe muito bem, se Deus não teve surpresas na queda dos anjos desobedientes, certamente não teria surpresa em relação aos homens desobedientes. Mas, assim como Deus tem os anjos fiéis, Deus tem os homens fiéis. Somos instruídos a louvar o Senhor pela sua bondade. Ele, por amor, por fidelidade, por bondade, por decisão divina, ele mandou a palavra para a nossa redenção. Esta leitura, ela é maravilhosa, porque ela expõe, ela fala sobre os atos do Senhor e a possibilidade da correção dos homens. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois ele fez, primeira menção aqui nesta leitura, ele fez uma coisa que os homens não podiam fazer. Quebrou as portas de bronze. No passado existiam cidades com muralhas altíssimas feitas de pedras e portas de bronze. Quando Deus, através do profeta Isaías, comunicou um chamado a um homem poderoso, mesmo que fosse realmente poderoso politicamente, Deus falou através de Isaías, no capítulo 45, conferindo, no capítulo 45, Deus falou o nome daquele homem que viria a nascer cerca de 250 anos após a profecia. Aquele homem recebeu o nome. O Senhor lhe deu o nome. Ninguém conhecia este nome. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O Senhor Deus, através do profeta Isaías, falando das alianças que Ciro faria quando viesse à existência. No versículo seguinte, uma promessa para aqueles que não cedesse, não fizesse a aliança com o Ciro. O versículo 2, Isaías 45, 2. Eu irei diante de ti, e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros escondidos. A leitura no Salmo, mas eu fui remetido aqui na memória para esta Escritura, profecia de Isaías, do ano 719, 720 a.C. Agora, neste salmo, que foi anterior, pelo menos em 300 anos, às profecias de Isaías, aqui diz o que o Senhor fez, uma das maravilhas que o Senhor fez para com os filhos dos homens, faz para com os filhos dos homens, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Mas no versículo 17,
tem uma denúncia contida aqui. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. Nem acreditam, nem se beneficiam, não têm nada, nenhuma parte, nenhuma herança. Não tem. É terrível para os loucos. Muitas vezes a suposta segurança dos loucos é o seu conhecimento, a sua ciência, a sua formação. Os loucos manifestam a sua loucura e deixam patente a estultice. Os comunistas, quando subiram, tiveram bastante sucesso. E hoje existem estações espaciais. E um comunista voltou ainda mais burro do que o que subiu e disse: não encontrei Deus no espaço. Não encontrei Deus. Foi até ali. Não sei qual a distância entre a Terra e a estação espacial. Mas, comparando com a profundidade infinita do universo, só uma declaração de estultice, apenas uma palavra idiota, apenas uma manifestação de orgulho idiota. Não encontrei Deus no espaço, como se tivesse varrido, tinha feito uma varredura no espaço sideral. Muita petulância e muita ignorância. A palavra diz: os loucos, na sua transgressão, nas suas iniquidades, são afligidos. E uma das aflições dos loucos é não ter respostas. Como esses loucos queriam ter resposta e poder para evitar que eles fossem transformados em pó. Não tem um louco de 200 anos vivo. Tem alguns fortes aí com 100, 105, 110. Parece que tem alguém mais velhinho. Tem nenhum com 200 anos. Se tiver, tá só carcaça. Não vale para nada, não serve nada. Alguns não sabem nem quem é, comendo na mão dos estranhos. Comendo na mão dos estranhos, porque morreram os filhos, morreram as noras, morreram as filhas, morreram os genros. Ficou aquela resistência, aquele indivíduo resistente pela saúde, robustez, uma série de fatores, sozinho. Imagina se os loucos tivessem uma resposta e pudessem modificar. Imagina, os loucos que dominam pela loucura, pela ambição, para roubar, para tomar, para escravizar. Imagina se estivessem com esta capacidade. Imagina se os loucos pudessem deter a morte. Imagina se os sacerdotes, imagina se os xamãs, imagina se os rabinos, os monges, os ditadores cruéis pudessem deter a morte. Mas não podem. Então, os loucos continuam fazendo suas loucuras.
No versículo 18 diz: a sua alma aborreceu toda comida. Os loucos sofrem acesso de loucura e ficam endiabrados, não querem comer muitas vezes, às vezes come e não tem resultado. É uma tragédia, mas faz parte. Os justos também pode acontecer. Com os justos pode acontecer. Enfermidades, doenças, limitações, pode acontecer. Mas um justo não tem pretensão diabólica. Dá até bem-vindo à morte. E o louco quer questionar por quê. Por que morrer? Outros, desde o passado, os loucos da Grécia, os sábios, chamados assim pelos outros loucos, dizem: não, a morte não existe. A morte não existe, é uma ilusão. O inferno não existe, isso é uma loucura. Para quê? Não tem, não existe. Os loucos continuam praticando loucura. No versículo 19 diz: então clamaram ao Senhor. Quando alguém cai em si. Quando alguém cai em si. O versículo 18 diz: a sua alma aborreceu toda comida, chegaram até as portas da morte. Em muitos casos, a ficha cai. Quando chega às portas da morte, a ficha cai. A ficha caiu para muitos. A ficha cai de vez em quando. De vez em quando a ficha cai. Os que clamam ao Senhor na sua angústia, recebe o livramento. Quem clama, recebe o livramento. Eles podem buscar e receber o benefício, porque o Senhor tem o poder. O versículo 20 diz: enviou a sua palavra. A palavra de Deus tem poder. O nosso adversário, que é o inventor de males, fez o mundo acreditar que as palavras das pessoas têm poder. Suas palavras têm poder. O pior é que introduziram esta heresia diabólica na igreja. Na igreja, nas organizações religiosas, até nas sérias religiões, até nas sérias organizações, até nas igrejas propriamente ditas. Igrejas. Porque o contato, o convívio e a comunicação permanente com os ímpios, com os loucos, faz, em muitos casos, esses cristãos não preparados, não trabalhados, aprender aquilo que o mundo ensina, que o diabo ensina, e não o que a palavra de Deus ensina. Faz parte do objetivo dos loucos divulgar a sua loucura, ter adeptos, e o mundo está bem voltado para isso. É como se cada dia alguém estivesse pavimentando o caminho do anticristo, o caminho da loucura, o caminho da perversidade, para as pessoas se tornarem piores. Mas aqueles que tiveram oportunidade de raciocinar, caíram em si, juízo assentado, clamaram ao Senhor na sua angústia, foram ajudados, porque o Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso. Ele é bondoso. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esta bondade, ela reflete na nossa aflição quando clamamos. Neste caso, o sujeito dá um espaço
dá uma pausa na loucura, volta à sobriedade para receber a graça. Clamaram ao Senhor, começa a mudar. Clamando ao Senhor, começa a mudar. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou nas suas dificuldades, porque enviou a sua palavra. A palavra liberta, a palavra sara, a palavra orienta, a palavra forma, a palavra é grandiosa, forma e informa. Ele enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Sabe por que o mundo está como está? Sabe por que a destruição é crescente? Já destruíram a família tradicional, já destruíram a igreja tradicional, já destruíram o conceito tradicional de homem e mulher. Satanás, o pai da sociedade louca, trabalhou para mudar a realidade humana. Todo mundo que tem entendimento sabe que a sociedade foi desenvolvida através do homem com a mulher. O homem e a mulher, formando uma família, às vezes até no sentido natural. Homens e mulheres em terras remotas, sociedades remotas, sem a estrutura que nós convencionamos a chamar de legal. Pessoas que nunca entrou num cartório, pessoas que nunca viram um sacerdote, um padre, pessoas que não conhecem a palavra casamento, mas lá no seu ambiente natural, tribal, forma um par. A partir desta formação, mediante a cultura, tem alguns lugares que é diferenciado, respeita-se esta formação, este par, esta família, este casal. Aí vem os doutores loucos e coloca 3, 4, 5 gêneros de homens, 3, 4, 5 gêneros femininos, para confundir e perturbar e demonstrar que são loucos. Mas o Senhor manda a sua palavra, a palavra informa, orienta, a palavra protege, a palavra livra, a palavra preserva. E os que são preservados terminam rendendo louvor. Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com alegria, com regozijo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ensine a estar na sua santa presença, perseverando cada dia. Aqui nós temos o memorial da oração. Neste memorial, os nomes de centenas de famílias, centenas de homens e mulheres que participam conosco através das emissoras nas quais passamos
hoje ainda numa emissora e nas redes sociais. Vamos clamar pelos nossos amados irmãos. Bendito Senhor, Pai Santo que está nos mais altos céus. Nós te louvamos, Pai, e agradecemos pela tua bondade e pela tua graça. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, ouvintes, ajudadores, intercessores. Toma em tuas santas mãos cada vida. Este memorial da oração. Tu conheces os pais, tu conheces as mães, tu conheces os filhos, tu conheces os netos, tu conheces cada geração, tu conheces, meu Senhor, o estado físico, espiritual e emocional de cada um. Estenda as tuas santas mãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os nossos irmãos e amigos, sobre os nossos ouvintes. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve, ó Pai, as nossas petições. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.